Como que você escolhe um notebook, né? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas dicas, né? Quero dar algumas dicas de como que você faz para escolher o notebook. Se você não me conhece, meu nome é William, né? Eu quase não apareço aqui nos vídeos, sempre a tela do notebook que aparece, a tela, as apresentações, né? Não é meu rosto. Mas aqui eu quero trazer para vocês algumas dicas de como que você escolhe o notebook. Primeira coisa que você tem que fazer, tem que saber o teu orçamento. Quanto que você tem para gastar. É a primeira coisa, parece uma coisa assim grosseira, né? Uma coisa assim, nossa, que chato isso. Mas é o básico. Primeira coisa que você tem que fazer é quanto que você tem de orçamento. R$2.000, R$2.500. Você consegue chegar até 2.600, 2.700, sabe? Tipo, o teu limite máximo é 2.600. Ou talvez um teto muito maior que isso, 4, 5 mil reais. A gente tem que entender que os preços subiram muito. O preço que era há 6 meses já não existe mais. As máquinas que você comprava há 6 meses, uma máquina com 8 GB de RAM, você não acha mais por 2.000 e pouquinho. É acima de 3.000. Uma coisa que eu sempre gosto de falar pro pessoal, compra uma máquina pensando que você pode fazer upgrade no futuro, tá? Então se você vai comprar uma máquina mais simples, mais custo-benefício, sempre pegue uma máquina que possa fazer isso. Por exemplo, eu vou deixar para vocês aqui no card, essa aqui, ó, Samsung Book. No momento que a gente tá agora, abril de 2022, a melhor máquina custo-benefício que tem é o Samsung Book, tá? Não tem uma máquina que tem um custo-benefício melhor do que ela. Por quê? Ela tem uma tampinha que você tira essa tampinha, é muito fácil. É como se você abrir uma lata, alguma coisa assim, tipo, desconectar ali. Como se você abrir uma tampinha de videogame, assim, que você abre ali, uma coisa muito simples, tá? Eu não tenho aqui ele em mãos, né? Então não dá pra mostrar pra vocês. Mas é uma coisa muito simples, você faz em casa. Você abre essa tampinha, vai ter uns 4 parafusinhos ali, você tira, coloca a memória, por exemplo, a memória RAM, ou você pega, tira a tampinha e coloca um HD. Então é muito fácil, muito fácil. Você não precisa ser técnico, você não precisa ter experiência nem nada. Você mesmo pega e coloca ali, tá? A memória RAM, a única coisa que eu peço pra vocês quando for trocar, né? Use uma luvinha plástica, por exemplo, ou você tenta pegar em alguma coisa de metal, encosta uma coisa de metal primeiro pra descarregar a estática, tá? Não vai pegar o seu módulo de memória e enfiar a mãozona lá, às vezes tá com estática, você queima a memória, tá? Então toma esse cuidado, tenta descarregar a estática, pisar ali descalço primeiro e pegar algum metal ali, tipo uma maçaneta, alguma coisa assim pra descarregar, ou usar uma luvinha de borracha, que você vai encontrar na farmácia ali, essas de farmácia mesmo, a R$6, R$7, então vale a pena você gastar isso aí, comprar uma luvinha plástica, uma emborrachada no caso, né? E não correr o risco de queimar a sua peça, né? Agora, se você tiver mais experiência, vai ser bem tranquilo. Então o Samsung Book é uma máquina bem legal para quem quer fazer upgrade no futuro, uma máquina bem básica assim, tem os modelos mais caros, tem, mas o modelo mais barato, os modelos de entrada, você pode comprar com um HD mesmo. Eu sei que HD não é uma coisa que o pessoal indica, que fala HD é uma porcaria, mas não é bem assim. Se você tá com a grana curta, cara, compra com HD mesmo, vai lá com HD, tem que ter um pouco mais de paciência, depois no futuro você compra um SSD, eu vou deixar alguns links para vocês aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir, né, o Samsung Book. Sempre quando vocês adquirem máquinas pelo meu link, vocês me ajudam a continuar o canal, tá? O canal não é monetizado ainda, né? Então, vocês fazendo compras com o meu link, vocês me ajudam a manter o canal. Tá, agora você sabe o orçamento que você tem. Digamos, R$2.200 que você tem para comprar uma máquina. Você vai ver as opções de máquinas que você tem. Você tem o Lenovo IdeaPad 3, você tem ali um Filco, que é de R$1.600 a R$1.800, talvez um pouquinho mais. Você tem o Samsung Book, você tem um Acer, você encontra uns Acer Aspers a mais em conta, às vezes você encontra, você acha ele assim bacaninha. Então você vai ter umas 4 máquinas ali, tem uns positivos também dá para você pegar. Você vai ter umas 4 ou 5 máquinas ali, modelos de máquinas que você tem para escolher. Segundo passo, eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição, vou deixar no comentário fixado na verdade. É um site que ele mostra um ponto, ele dá uma pontuação para o processador. Então é bem legal isso. Por quê? Porque você pega lá o modelo do processador, por exemplo, Celeron N4020, Celeron 6305, vai estar escrito na descrição do notebook, quando você vai comprar, aparece ali. Ou você me pergunta também, eu quero comprar tal notebook, manda aqui o nome dele que eu vejo para vocês qual que é o processador. Você vai nesse site que eu falei para vocês, coloca o nome do processador, é bem fácil, tá? Bem fácil mesmo. Coloca lá o nome do processador e ele vai te dar uma nota. Por exemplo, o Celeron N4020, ele vai dar uns 1.000 e poucos pontos, 1.800 pontos, uma coisa assim. O Celeron 6305 vai dar lá 2.000 e poucos pontos, 2.800, 2.600 pontos, uma coisa assim, tá? Eu vou deixar para vocês certinho aqui no card, aqui nesse cantinho aqui, a nota exata de cada um dos dois ali, só pra você ter noção. Por que eu falo isso? Se você quer rodar um Photoshop bem assim, rodar bem gostosinho assim, mas bem legal mesmo, bem fluido, você precisa de uns 6.000 pontos. Pra rodar legal. Você consegue rodar com um Celeron bem velho? Consegue. Eu tenho aqui em casa um Celeron, deve ter uns 10 anos esse computador aqui. E eu instalei o Photoshop para testar. Até fiz aqui um vídeo no Shorts. Instalei para testar para ver como é que era o processo. Ele leva 2 minutos para abrir mais ou menos. Quase 2 minutos para abrir. Mas depois que abre ele, você consegue usar. Daí na hora de salvar demora também mais um pouco. Então se você tiver paciência, você consegue usar. Só que não é fluido, né? Para você fazer do dia a dia ali, para você descer a lenha mesmo, trabalhar com isso, não é fluido. Serviria mais para quem realmente precisa. Não tem
tem outra escolha, não tem outra alternativa, ou para quem vai fazer coisinhas de vez em quando, daí tudo bem. Agora, quem vai trabalhar com isso, daí não é fluido, porque o teu trabalho não vai render, você tem que esperar um tempão para abrir e etc. Aí não compensa. Então você já sabe o orçamento que você tem, você já sabe como que você vai buscar a nota ali da máquina, você sabe mais ou menos quantos pontos você precisa. Por que eu falo isso? Porque que você pega essas máquinas de entrada, ou máquinas mais potentes, e coloca ali, ó, você tem umas 3 ou 4 máquinas que você decidiu, que você está em dúvida qual vai pegar. Pega e coloca lá nesse site e vê qual que tem mais nota mais alta, tá? Eu vou deixar também para vocês um site que mede a placa de vídeo. Então você pode testar a placa de vídeo, ver quantos pontos ela tira e quanto tira também o processador da máquina. E você pode comparar, tá? Você coloca um do lado do outro e compara no mesmo site. Ele faz lá uma lista com 4, 5 e você pode ver qual que tem a melhor nota, tá? Isso é muito bom para você saber qual que é mais potente, qual que não é, caso você não tenha conhecimento nenhum das marcas, né? Outra coisa, veja se você gosta da marca, tá? Se você se identifica com a marca, dá uma olhada no Reclame Aqui. É muito importante você olhar no Reclame Aqui sobre a marca, pega lá a marca, coloca no Reclame Aqui, veja como é que tá a questão do suporte, a resposta do suporte, veja se tem uma nota muito baixa. Tem marcas aqui, não vou falar aqui, que tem uma construção muito ruim, de cada 10, 15 máquinas aí, sempre sai umas 8, assim, com problema. Tem marcas que realmente é bem ruim, assim. Eu até evito falar de algumas marcas aí, porque eu não quero trazer coisas ruins para vocês, quero trazer coisas boas. Então vai no Reclame Aqui, vai nesse site que eu falei para você para avaliar a questão da pontuação. Outra coisa que você pode fazer, vai ser mais fácil, mas não é o ideal, né? Você pode me perguntar aqui também, falar, William, eu quero usar o Word, o Excel, eu quero assistir Netflix, quero jogar o The Sims 4, qual máquina que eu compro? Aí eu tenho um orçamento de R$2.500, qual máquina que eu compro? Você pode deixar nos comentários aqui, que eu respondo você, mas se você quiser realmente escolher, quiser ir lá, é legal, você vai lá, escolhe a máquina, você pesquisa, você olha as marcas, os modelos, é legal fazer isso também. É legal você entender o processo de como funciona, tá? Por exemplo, para rodar o Word, Excel, PowerPoint, Netflix, The Sims, Brawlhalla, jogos, né? LOL, Dota 2, isso é uma máquina simples que vai rodar, qualquer máquina simples, atual, roda. Essas que eu falei agora, um Samsung Book aí vai rodar, não tem problema nenhum com isso. Agora, se você quiser rodar, por exemplo, um AutoCAD, eu vejo que o pessoal aqui pergunta para mim, será que roda AutoCAD? Pessoal, AutoCAD precisa de uma placa de vídeo. A não ser que você use o AutoCAD 2018 para baixo, você vai precisar de uma placa de vídeo dedicada, tá? Dedicada mesmo, assim, uma coisa boa. E com 8 GB de memória. No momento que a gente tá do Brasil, é 4 pau. 4 conto pra você comprar uma máquina dessa. É menos de R$4.000, é difícil de você encontrar. Cara, que você garimpar bastante, procurar bastante mesmo. Talvez você ache de uma de 3.500 ali, pelo menos. E que máquinas com 8 GB já é acima de 3.000. O que você precisa ali para rodar um AutoCAD? Uma máquina que tenha 8 GB no mínimo, uma placa dedicada de vídeo que tenha pelo menos 1 GB e tenha uma tela Full HD. O que é difícil você encontrar todas essas características na mesma máquina, sendo abaixo de R$4.000. Acima de 4.000 tem várias máquinas aqui que tem isso. Às vezes o que você pode fazer, por exemplo, e adicionar os 8 GB. Então, às vezes você pega um Acer Aspire 5 ali, que tem uma MX 250, MX 350 ou 450 e com 4 GB. E daí você pega e depois coloca a memória depois. É muito mais barato você comprar uma máquina com 4 GB do que com 8. Com 8 você vai pagar tipo R$600 a mais, R$500 a mais. Geralmente é isso, R$500, R$600 a mais de diferença. Então, às vezes você pega uma máquina com 4 GB e depois adiciona. Se você não sabe fazer isso e não quer se incomodar, pega e vai numa assistência. Você vai pagar aqui R$50, R$60, eu acho. Sei lá, pro cara só trocar a memória para você. Acho que eles não vão cobrar mais do que isso. Algumas marcas, por exemplo, HP, daí você tem que ir na assistência técnica deles mesmo. Daí já vai ficar caro. Daí já fica bem mais caro. Já não sei se compensa, tá? A Avel, eu sei que a Avel, você pode ir lá falar com eles, lá se você comprar as memórias deles, por exemplo, eles vão trocar para vocês. Eu não sei se você comprar de fora, daí já não sei. Mas se você comprar a memória com eles trocam para vocês e nem cobram por isso. Então depende muito de marca para marca, tá? Mas dá uma olhada com relação a isso, para você economizar um pouco. Outra coisa, se você é um fotógrafo profissional, um cara que vive disso, você precisa de uma tela IPS, tá? Quando você vai comprar uma tela de notebook, tem que ser IPS. Eu não tenho grana para comprar uma tela que tenha IPS. Dá uma olhada, pesquisa, pega uma máquina com 4 GB. Para Photoshop, você não precisa de uma baita de uma placa de vídeo, não precisa. Você pode usar um notebook mais simples ali, só que tem um pouco mais de paciência, né? Pega um i3, por exemplo, um i3 com 4 GB, uma tela Full HD IPS, já vai dar conta. Depois você coloca mais 4 GB, daí vai ficar fluido. Mas para usar assim no dia a dia, você consegue. Agora, se você quiser usar Photoshop, Lightroom, ao mesmo tempo assim, e descendo a lenha, daí você precisa de 8 GB mesmo, 8 ou 16 GB, precisa de uma placa dedicada mesmo. Por exemplo, você tem o Dell G15, que é uma máquina, no momento, é uma das máquinas que tem o melhor custo-benefício, máquinas com placa dedicada, tá? Ele tem a GTX 1650, 1650
Ti, mas o filé mesmo, assim, é a RTX 3050. É a máquina, das que eu vi, é a máquina mais barata com a RTX 3050. Não sei que você acha uma super promoção de outras marcas aí, mas se não, vai no Dell. Se você quer, tipo, trabalhar com fotografia e precisa de uma qualidade boa, dá uma olhada nessa marca aí. Só que tem um porém, tá? Nem todos os Dells com RTX 3050 tem uma qualidade boa de vídeo. Para você fazer uma boa edição de imagens, por exemplo, você precisa ter pelo menos o sRGB, vou deixar para vocês escrito aqui, ó, sRGB, aqui, 90%, para ter uma boa fidelidade de cores, tá? Caso você não tenha como comprar ele, veja o celular, às vezes um celular da Xiaomi aí, ou eu sei que o iPhone tem a melhor calibragem de imagem, né? Se você tiver alguém que tenha um iPhone que possa emprestar para você dar uma olhada e dar uma calibrada na imagem da tela, às vezes ajuda bastante isso, tá? Pode ser que isso já resolva o teu problema. Mas, por exemplo, então, para Photoshop, para você editar fotos profissionalmente, você precisa de 90% da sRGB e uma placa IPS. Para você usar o AutoCAD, você precisa de uma placa dedicada de vídeo. AutoCAD, qualquer desses editores aí 3D, esses programas 3D, né, que é pesado pra caramba, você precisa de uma placa dedicada, tá? Para jogos leves, você não precisa de uma placa dedicada. Essas placas novas, a G4, que vem nos processadores de 11ª geração, já dá conta de boa parte dos jogos, tá? E outros jogos aí que você, pesados mesmo, daí você precisa de uma placa dedicada. Se você tiver alguma dúvida se o teu jogo roda nessas máquinas, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês, pessoal. Uma outra coisa que é interessante, caso você não queira deixar nos comentários, perguntar para mim, ou sei lá, queira correr atrás sozinho, que eu acho legal você ir atrás dessas coisas, vai lá na empresa, no software, por exemplo, você quer usar o AutoCAD, você vai lá e digita lá, requisitos mínimos para AutoCAD 2022. Tipo assim, eu vou deixar aqui esse texto aqui, ó. Requisitos mínimos para The Sims 4. Coloca no Google isso aí e já vai aparecer para você qual que é o requisito da máquina. Daí fica bem fácil de você comprar uma máquina. Mas, por exemplo, Acer, Lenovo, Dell, Avel, são máquinas que você pode comprar, que são máquinas boas. Claro que dentro da configuração que você vai ter, né? Você vai ver a configuração se bate com o que você precisa e são máquinas muito boas. Essas marcas são boas, sabe? São máquinas que vendem muito aqui no Brasil. Dá para você confiar nelas, tá? Só veja certinho se tem os requisitos mínimos que você precisa na máquina, né? Ou às vezes você quer uma máquina que sobre bastante, daí você pega uma máquina bem poderosa. Por exemplo, uma máquina que tem sRGB 90 e poucos %, é uma máquina de R$8.000. Pelo menos R$8.000. Eu acredito, pelos que eu vi, a última vez que eu tinha visto era R$8.000 para cima. 7.900, 7 e pouquinho para cima. As máquinas que tinham 100% ou 99% de sRGB. Às vezes compensa você pegar um notebook lá de R$4.000 e um monitor de 1.000 e pouquinho, R$1.600, R$1.700 para ter essa qualidade de tela, tá? Então dá uma olhada nisso também, às vezes vale a pena você fazer essa economia. Ou até o notebook de 3.500, já vai rodar o Photoshop, já vai dar para você fazer suas edições e pega um monitor externo. Pega esses monitores da Dell que são muito bons, tem uns da Samsung também, tem um da Asus que é o que eu queria comprar, que é, eu vou deixar aqui esse aqui, ó, esse da Asus aqui é top demais, queria muito comprar, só que tá muito caro, então não dá. Mas assim, se você pegar esse monitor que eu falei que eu gostaria de ter, e uma máquina de 3.500, ainda sobra dinheiro se você for pegar um notebook massa assim, que tenha 100% da sRGB, de 8.000, por exemplo, você compra esse monitor, compra um notebook, compra um mouse bom, um teclado bom, para você poder usar ali, e sobra dinheiro. Da situação, às vezes compensa você comprar um monitor externo, tá? Compensa bastante. Pessoal, espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdo sobre notebooks e tecnologia, mais dicas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostam desse formato aqui, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários também que eu posso fazer mais, posso trazer mais dicas para vocês aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!